Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de termos fé. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá pedir para o monte, saia de um lado e vá para o outro. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que possamos compreender melhor o tema de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, capítulo 17, verso 20. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e lhe passará, e nada vos será impossível. No contexto desse texto, Jesus ele estava sendo questionado pelos discípulos por que eles não conseguiram expelir o demônio de uma pessoa, sendo que eles já tiveram experiências anteriormente. E o Senhor ele explica dois motivos bem claros de por que isso não foi possível. Uma das razões, o Senhor ele explica que existem casta de demônios que não sai se não for por jejum e por oração. Muitas das vezes eu até pensei que se eu não estivesse jejuando, eu não poderia ministrar a expulsão de um demônio. Mas na verdade o que ele quis dizer é uma vida de oração e jejum que você precisa ter para ter autoridade sobre certos tipos de espíritos malignos. A segunda razão é a falta de fé, que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você dará uma ordem ao monte para ele sair daqui e se lançar no mar. É certo e é verdade que o que o Senhor estava fazendo era uma hipérbole, uma linguagem exagerada. Não necessariamente isso tem necessidade de acontecer para fazer uma demonstração de fé. Quando ele faz essa comparação que a sua fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes de todas as hortaliças, e ela é poderosa para fazer um monte se mover, quer dizer que você não precisa ter tanta fé para fazer coisas maravilhosas acontecer. Basta você ter uma fé firme, uma fé sólida, uma fé que não vacila e não torna atrás. Quando ali no livro de Hebreus declara que aqueles que se achegam diante de Deus têm que primeiro acreditar na existência dele e segundo, tem que acreditar que ele é galardoador aos que o buscam, ele é presenteador aos que o buscam. Eu muitas das vezes me encontrava nesse quadro. Eu acreditava que o Senhor existia, eu até me achegava diante dele, mas eu não achava que eu era digno de receber algo dele, então muitas das vezes não recebia. Então ter essa fé do tamanho de um grão de mostarda é ter a plena convicção que você vai se achegar diante do Senhor e Ele tem um presente para você, Ele tem um milagre para você, Ele tem uma obra para executar em sua vida e em seu favor. Para o Senhor completar a obra que Ele quer executar na minha vida e na sua, é um conjunto de fatores. O primeiro fator, nós temos que acreditar que Ele existe. Se você acredita, já deu o primeiro passo. O segundo fator é se achegar diante dele. Então não basta acreditar que ele existe se você não for até ele. E o terceiro fator é aqueles que se achegam diante dele, acreditem que ele é galardoador, presenteador, que ele tem uma bênção para fornecer para a sua vida. E eu já agi assim. Eu acreditava que o Senhor existia, eu até me achegava a ele em oração, mas quando era para receber algo da parte do Senhor, eu olhava para os meus pecados, para minhas condições e falava: eu não sou digno, então o Senhor ele não tem algo para dar para alguém tão mau e tão pecador. No decorrer da minha caminhada com Cristo, observando pessoas mais maduras e meditando nas Escrituras, eu consegui entender que não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer que vai fazer com que Deus ele me ame menos ou que ele me ame mais, mas existe algo dentro de mim que ele procura e dentro de você, e a cada um dos seguidores e a cada um dos adoradores, que é fé. E é isso que faz com que o Pai se alegra. É fé, confiança, é você acreditar nele. Por isso que lá no livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Nós precisamos ter fé para sermos agradáveis a Ele. E para que nós possamos experimentar o sobrenatural dele, é certo e é verdade que nós precisamos exercitar essa mesma fé. E é certo e é verdade que o adversário de nossas almas ele vai trabalhar em prol de que isso não aconteça. Já ocorreu algumas situações, como por exemplo uma vez que eu tinha ido até um determinado lugar e pediram para eu orar por uma determinada pessoa. E quando eu fui orar para aquela determinada pessoa, o espírito que estava agindo nela começou a dar gargalhadas. Eu falei, e agora? Se eu vacilar, se eu deixar me balançar, se entrar a dúvida, é capaz até de eu apanhar desse demônio aqui que está dentro desse homem. Então eu decidi acreditar. E naquele momento eu declarei para aquele espírito maligno, por que você está rindo? Eu não estou expulsando no nome do Flávio, não estou expulsando no nome do pastor A, nem no pastor B. Eu te dou uma ordem no nome de Jesus Cristo que te venceu na cruz. Em nome de Jesus, sai. E aquele espírito não pôde resistir à ordem que foi dada, não no meu nome, não na minha capacidade, mas no nome que há, no poder que há no nome de Jesus. Nisso já podemos entender duas coisas. Não é por mérito nosso, é pela graça, porque pela graça nós fomos alcançados. Não fizemos nada por merecer. Ele decidiu nos dar a salvação e pronto. A segunda coisa, acreditar em nada duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda que é impelida de um lado para o outro. É como um menino inconstante que vive a gritar para lá e para cá. Então que eu e você possamos ser firmes e abundantes, sempre constantes na obra do Senhor, e possamos acreditar que coisas como, por exemplo, um monte. Eu não sei qual é o monte que você tem atravessado. Eu não sei qual é o monte que tem atravessado o seu caminho e feito com que você chegasse até o outro lado, o lado da vitória, o lado da bênção. Mas hoje, por determinação e no nome de Jesus, você tem autoridade, com essa sua pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, dar a ordem a esse monte e essa situação ser resolvida por completo. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.